Atos capítulo 6, versículos 8 até o 15. Capítulo 6 é um capítulo bem curto, nós já estamos chegando no final dele. Então, Atos capítulo 6, versículos 8 ao 15. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós sempre queremos ser como alguém. Se nós repararmos bem, desde cedo nós buscamos o exemplo de alguma pessoa ou até mesmo de alguma figura que nós vemos por aí. Seja ele um cantor, seja, quem sabe, um jogador de futebol, né? Quem nunca quis ser como o Ronaldinho? Eu queria ter a habilidade dele. Mas também, às vezes, nós partimos para outras figuras, como, por exemplo, os super-heróis, né? Quem nunca quis ser ali na época dos anos 2000, no início, quem nunca quis ser como o Superman? Ou quem nunca quis ser como o Batman? E aí você pode pegar uma lista de figuras aí que, de fato, inspiram, até hoje, muitos jovens. E, de fato, é só olhar para as crianças aí e ver o quanto de personagens que eles não gostam, principalmente filmes de super-herói, não é verdade? Independentemente de quem tenha sido o seu modelo na infância, todo cristão adulto, ele deve buscar imitar alguém. Imitar alguém é algo natural. Até porque, pare e pense, será que você nunca imitou o seu pai? Ou quem sabe o seu avô? Ou quem sabe as mulheres, será que vocês nunca imitaram a mãe de vocês? Né? Nós sempre buscamos imitar alguém, e os nossos filhos buscam imitar a nós. Infelizmente, às vezes eles só buscam imitar aquilo que a gente faz, não é verdade? Aquilo que a gente faz de ruim. Misericórdia, irmãos. Mas, de fato, isso é natural do ser humano. O homem busca essa imitação, e ela não é errada. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos lembra que o verdadeiro modelo não é um herói de ficção. Não é o Homem-Aranha, não é o Batman, não é o Superman, não é nenhuma figura influente do nosso mundo. O nosso maior exemplo que nós temos é Cristo. E é Ele que nos chama pessoalmente para imitá-lo. Ele é o modelo que nós temos que ter. E o objetivo do cristão,
é ser como o Senhor Jesus, como o nosso Salvador. É interessante que o apóstolo Pedro já tinha destacado isso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: para isso vocês foram chamados. Vocês quem? Os crentes, nós. Nós fomos chamados para quê? Pois Cristo sofreu em seu lugar, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha só. Então, torna-se cada vez, ou melhor, tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus era o propósito de todos os crentes no Antigo Testamento. Eles olhavam para Jesus e eles queriam ser como Jesus era. Até porque, imagine só, se você tivesse a oportunidade de ver Jesus pregando com toda a autoridade, com todo o poder, os embates de Jesus contra os fariseus. Então, imagine aquele homem, todos queriam ser como ele. Não é à toa que ele juntou muitos seguidores. E quando nós olhamos para esse texto, a partir do capítulo 6, versículo 8, e vai até o capítulo 8, ali o iniciozinho, até o versículo 3, nós vamos encontrar o relato de um homem que ele via em Jesus o seu modelo, o exemplo do seu ministério. E Lucas descreve justamente o caráter, o ministério e também a morte de Estevão, que é justamente marcado pela semelhança do ministério com Cristo. Estevão imitava Jesus, irmãos. E Estevão pregava com autoridade e com poder como Jesus. Ele via em Jesus o seu exemplo para ser seguido. E, de fato, a sua morte é o primeiro martírio que nós lemos no livro de Atos. Nós devemos lembrar que a perseguição no livro de Atos começa de forma menos acentuada, disfarçada, lá no capítulo 4, onde ela começa com uma prisão e com umas ameaças. Mas depois, essa perseguição vem aumentando e ela se intensifica. E no capítulo 5, versículo 40, nós vemos que os apóstolos não apenas são presos, mas eles também são açoitados. Então já subiu um degrau. E depois, como nós vamos ver no capítulo 7, a perseguição resulta em apedrejamento. E é justamente apedrejamento de Estevão. No entanto, desta passagem até o final do capítulo 7, nós somos levados de forma enfática a meditar na seguinte pergunta: eu realmente quero ser como Jesus? Essa é a pergunta que estes versículos vão começar a nos fazer. Será que nós queremos ser como Jesus mesmo? Eu tenho Jesus como o exemplo que ecoa em mim? Isso é algo que nós devemos meditar. É interessante que o reverendo Paulo Anglada destaca que esses versos que nós lemos aqui, do versículo 8 até o versículo 15, ele vai dizer assim: esses versos destacam as qualidades de Estevão, as acusações levantadas contra ele perante o Sinédrio e uma observação em relação à sua aparência. E, de fato, essa é a divisão natural desses versículos. No versículo 8, nós vemos ali a descrição desse homem, as qualidades dele. Nos versículos 9 até o 14, nós vemos acusações contra ele. E no versículo 15, nós vemos a aparência de Estevão. E é muito interessante isso, irmãos, porque nós temos uma passagem, e especificamente até o capítulo 8, que fala especificamente de um homem e de sua mensagem. Então, ele é muito relevante neste contexto. A Escritura está separando uma perícope para falar dele e usá-lo como modelo para que nós percebamos que o exemplo de Cristo ecoa sobre os crentes. E é esse exemplo que nós devemos buscar diariamente. Amém? Então, depois dessa introdução, quando nós olhamos para o versículo 8 vai nos apresentar justamente
Estevão, que era um homem cheio de graça do Senhor. E o versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Nós vemos que esses versículos se concentram no relato de um indivíduo que toma cena na história da igreja. Estevão já tinha aparecido antes. Vocês lembram, na semana passada? Ele foi, na semana retrasada, na verdade, nós vemos que ele já aparece aqui, irmãos, no versículo 5. Ele é um dos diáconos que são eleitos pela igreja, ali nos primórdios da igreja primitiva. E ali, Lucas também indicou que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, já no versículo 5. Então ali já tinha dado uma pitadinha de quem que viria depois, e era Estevão, esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí, no versículo 8, novamente, Estevão é elogiado, né? Lucas o reapresenta como sendo cheio de graça e poder, e que ele realizava muitos prodígios, muitos milagres. E é interessante, irmãos, que a fonte do ministério de Estevão também é apresentada. Deus havia derramado a sua graça sobre esse homem e o Espírito Santo o capacitou para esse ministério. Então veja, olha como o exemplo de Estevão é espetacular. Estevão era um diácono, era um homem separado para o ministério da misericórdia, da assistência, mas de quebra, esse homem ainda pregava o evangelho. Olha só, ele ainda anunciava, né? Ele não apenas cuidava das viúvas, mas ele falava e agia com sabedoria, realizando sinais e prodígios. Então, esse é um homem, é um homem zarrão. Que homem é esse? Ele faz tudo. É a bênção do Senhor, irmão, sobre a vida dele. O Senhor capacitando esse homem para servir ao Senhor. Dessa forma, Estevão seguia os passos de Jesus. Porque o Senhor Jesus é chamado de o servo. E o servo no sentido de que ele servia a todos. Nós vemos o Senhor Jesus constantemente ao lado de mulheres, de viúvas, servindo aos homens, pregando o evangelho, realizando milagres. Então, desde já, há uma certa similaridade entre Estevão e entre Jesus. Então, ele tinha o Senhor Jesus como o seu modelo. E perceba, Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus era um homem cheio do Espírito e também cheio de sabedoria, lá no capítulo 5, versículo 52. E ele próprio é a sabedoria, inclusive. Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, ele próprio era a sabedoria. Isso nos lembra que a sabedoria é mais do que um conjunto de princípios. A sabedoria é muito mais do que simplesmente você ter conhecimento e saber aplicar o conhecimento. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. E quando você está unido a Jesus, ele o torna sábio. É por isso que nós sempre falamos de Jesus e de ser sábio quando eles estão juntos. Vocês lembram lá o texto lá de Mateus, da parábola dos dois alicerces? O homem sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí esse homem é comparado a quem? Ao prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha só. Então, você estar junto de Jesus o torna sábio. E de fato, não é, irmãos? Se você anda com pessoas boas, pessoas sábias, a tendência é que você seja assim. Se você faz o contrário, a tendência é que você seja o contrário. Mas nós vemos que Jesus é quem nos capacita para sermos sábios.
e ele o capacita a compreender o sentido desta vida. Então, a pergunta que nós já devemos fazer é: você tem pedido a Deus que o encha de fé, que o encha de poder e de sabedoria? Você pede isso ao Senhor? Será que o que Estevão faz aqui meramente é ocasional? Não. Estevão desejava e ansiava caminhar com Jesus, e é por isso que ele era um homem sábio, cheio do Espírito. E nós devemos, irmãos, sempre questionar-nos: será que eu estou caminhando com Jesus? Será que me falta sabedoria? Por que me falta sabedoria? Será que a minha falta de sabedoria não é justamente a minha falta de Jesus, de Deus? Nós devemos meditar nessas verdades. Se você estiver, até porque, e isso tem que ser meditado, se nós somos cheios de Jesus, nós somos cheios de Deus, que nos traz sabedoria, maturidade, o Espírito Santo. Se nós formos cheios, por exemplo, de inveja, o que é que ela ocasiona na nossa vida? Ela nos faz com que nós olhemos o sucesso dos outros e que isso nos enfureça, isso nos deixe tristes. Se nós somos cheios de luxúria, nossos apetites sexuais e sensuais nos conduzirão à escuridão. Se nós formos cheios de ira, você brigará e até mesmo matará no seu pensamento as pessoas, porque você anda irado. Mas se você estiver cheio de Cristo, você será cheio de poder e de sabedoria de Deus, e você viverá uma vida como aqui Estevão estava demonstrando, cheio da graça do Senhor. Irmãos, lembre, a Escritura, quando diz que alguém, então ele está elogiando Estevão aqui. Estevão era cheio de graça e de poder. Irmãos, ele era cheio de graça e de poder. Quando a Escritura diz que uma pessoa é de tal modo, é porque ele era muito, né? Lembre lá, olha, se a Escritura diz que alguém é rápido, irmãos, ele não era rápido, ele era muito rápido. E fulano de tal é belo. Ele não era bonitinho, arrumado, não. Ele era muito bonito. Se ele era cheio de graça e de poder, é porque, de fato, ele era diferenciado quando ele anunciava o Evangelho. E esse era Estevão. Então, o versículo 8, ele trata justamente de nos dar uma descrição de quem era Estevão. E aí, os versículos 9 até o versículo 14, eles vão nos mostrar que mesmo diante disso tudo, a oposição se levanta contra ele. E nós vemos, irmãos, que mesmo ele realizando prodígio e milagres, aqui alguns membros da sinagoga, né, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com ele. Essa palavra libertos, ela já é intuitiva, de fato, é daqueles que foram libertos. Mas eu peguei uma citação do reverendo Paulo Anglada, ele diz assim: a palavra libertos era usado com referência às pessoas que haviam sido escravas em Roma, as quais, de uma maneira ou de outra, alcançaram a liberdade. Ao que tudo indica, portanto, havia em Jerusalém uma sinagoga composta principalmente dessas pessoas. Então, era uma sinagoga que reunia ex-escravos, pessoas que antes eram escravos e que agora tinham sido libertos. E aí, de várias regiões ali do mundo, tá? Então, as respostas de Estevão aos seus opositores os deixaram atônitos, porque eles estavam discutindo. E o versículo 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então, irmãos, veja, não é à toa que o versículo 11 destaca que Estevão era cheio de graça e de poder, tá? Porque quando chega aqui, à medida que aqueles vinham discutindo com eles não davam conta, irmãos.
Eles não tinham argumentos para combater as ideias de Estevão. Eles não conseguiam refutar Estevão. Estevão estava tão cheio de graça do Senhor e que não tinha argumentação contra o que ele estava pregando. Ele estava pregando a verdade, o Evangelho. Eles não podiam resistir à sua sabedoria. E essa afirmação, na verdade, cumpre as palavras que Jesus já tinha dito acerca dos discípulos dele. Ele já tinha dito lá em Lucas, capítulo 21, vocês lembram? Capítulo 21, versículo 15, que ele diz assim, Jesus, eu lhes darei palavras de sabedoria, as quais nenhum dos seus adversários poderá resistir ou contradizer. O que é que ele está falando? Ele está dizendo que o Senhor vai capacitar os crentes para que eles possam pregar o Evangelho com autoridade e com poder. É por isso, irmãos, que hoje em dia nós vemos tantos e tantos levantando-se contra o fiel Evangelho e eles não encontram êxito. Seja eles quais forem, eles não encontram êxito contra a palavra. Por quê? Porque é o próprio Senhor quem é soberano e quem conduz todas as coisas. Só que, a partir do versículo 11, há uma reação, irmãos, de ira da multidão sobre essa mensagem de Estevão. Eles viram que não conseguiam argumentar contra Estevão, eles não tinham como declarar Estevão culpado ou refutar as suas ideias, e nós vemos que os seus opositores, claramente incapazes, decidiram então retaliar por meio de falsas acusações. Eles instigaram secretamente homens. Olha só o que é que eles recorrem. Eles decidem então fazer a maldade. E eles fazem com que as acusações a Estevão sejam forjadas de alegações falsas, afirmando que ele havia proferido palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. É isso que o versículo 11 nos diz. E aí, eles não param por aí. O versículo 12 diz que eles também incitaram a multidão e os seus líderes, fazendo com que Estevão fosse preso e levado a julgamento. Ou seja, eles levantaram falso testemunho. Eles mentiram, irmãos. Eles fingiram. Olha só. Será que isso também não aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Também. Mas nós vemos que eles fazem com que isso aconteça com Estevão também. E esse julgamento fajuto claramente não tinha qualquer interesse na verdade ou em justiça. Até porque o Sinédrio, e lembre lá, o Sinédrio já vinha prendendo os apóstolos. E aí, quando eles veem mais um companheiro dos apóstolos se levantando, então isso é muito conveniente para eles, não é verdade? Então eles decidem julgar Estevão. E em vez disso, irmãos, eles levantam e trazem falsas testemunhas para que mintam sobre o que havia sido dito. O versículo 14 nos diz que eles alegavam que Estevão havia cometido blasfêmias. Ele tinha falado contra o templo e ele tinha falado contra a lei, ou seja, contra os costumes de Moisés. Ele tinha blasfemado contra o templo e contra Moisés. E quanto a isso, irmãos, nós só vamos ler a resposta de Estevão no capítulo 7, que aí é quando Estevão começa, então, a fazer a sua defesa, que na verdade é uma pregação, e aí nós só veremos isso no próximo capítulo, no capítulo 7, que vai do versículo 1 até o versículo de número 53, tá? Mas como é que nós devemos, então, encarar essa oposição que Estevão estava enfrentando diante de acusações forjadas e falsas? Primeiramente, nós devemos lembrar que a verdadeira piedade, frequentemente, irmãos, desperta a oposição feroz contra nós. Você pregar o evangelho
fará com que muita oposição se levante contra você. E isso não é à toa. Basta você fazer uma simples pesquisa. Vá lá, por exemplo, no Instagram, ou vá lá no Twitter, né? Não existe mais Twitter, né? Na verdade, eu nem conheço o Twitter, eu só sei do que me dizem. Hoje em dia é outro nome, né? Não é Twitter. Mas basta você ir lá e você ver declarações do Evangelho lá, o tanto de comentário que vai ter contra aquilo. Se levante e fale contra, por exemplo, fale contra o aborto. Se levante e fale contra a preservação da vida, para você ver o quanto de oposição não vai surgir ali. Veja lá as falas que agridem justamente o consumismo, que agridem justamente vamos dizer, a sensualidade, a ganância. Vejam lá o tanto de oposição que não vai ter. Pregue o evangelho, que você vai ver o quanto de oposição que surge. Ou seja, piedade não é sinônimo de paz, irmãos. Não. Você ser piedoso vai levantar oposição. Mas isso é ruim. É. Mas é para isso que nós fomos chamados. Porque a piedade, a santidade, ela remete a algo que o próprio Senhor Jesus nos ofereceu. Então é nosso dever, mesmo que isso levante oposição. E Estevão era conhecido pela sua piedade, pela sua virtude. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, como diz o versículo 5 do capítulo 6. Portanto, nós não devemos nos surpreender ao ver a hostilidade do mundo voltada para um homem como ele. É natural que isso acontecesse. Nós vemos isso no livro de Atos constantemente. Primeiro aconteceu com Pedro e João, depois aconteceu com todos os apóstolos. Agora está acontecendo com Estevão. E lembre, antes já tinha acontecido com Cristo, o nosso Senhor, o próprio Deus encarnado. Então é natural que essa oposição se levante. Quanto mais caminharmos nas pegadas de Cristo, mais perceberemos que enfrentaremos a mesma hostilidade e perseguição que o próprio Cristo enfrentou. Em segundo lugar, assim como Estevão, nós devemos ser pacientes com aqueles opositores, com aqueles que não creem no Senhor. Nós não vemos, irmãos, Estevão aqui agredindo-os. Nós vemos Estevão pregando e fazendo milagres. Nós não vemos Pedro pegando uma barra de ferro e batendo na cabeça deles, ou mesmo os insultando. Não, na verdade, nós vemos um homem aqui que ele apenas prega, que ele permanece em silêncio, assim como Jesus também, diante dos seus opositores. Então, é isso que nós vemos ele fazendo. Mesmo quando eles distorcem e deturpam a mensagem que ele está pregando. Contudo, os opositores de Estevão alegavam que ele dizia que Jesus destruiria o templo e mudaria a lei de Moisés. O que nós vemos é Estevão suportando essas falsas acusações até o final. Ele continuou a ensinar e a pregar mesmo diante dessa oposição. O versículo 15, ele é um versículo muito interessante, porque a narrativa ela dá as qualidades de Estevão, ela fala dessas acusações, só que ele insere então o versículo 15 aqui, onde nós percebemos que é para finalizar o capítulo, inclusive. Nós percebemos, irmãos, que esse capítulo termina com o versículo 15 dizendo assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, ou seja, Estevão já estavam perante ao sinédrio, já estavam ali, entre aspas, presos, né? Fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Uau! O que é isso? Eles enxergavam Estevão
como se ele tivesse o rosto de um anjo. Irmãos, isso aqui é surreal. Nossa! E, de fato, não é possível, tá, saber exatamente o que Lucas estava dizendo com isso. Qual era o propósito de Lucas em relatar isso aqui, dizendo que Estevão tinha um rosto como se fosse de anjo? É interessante, no entanto, que o reverendo Paulo Anglado, ele diz assim: o mais provável, né, não é certeza, mas é o mais provável, é que tenha acontecido na face de Estevão um fenômeno semelhante ao que ocorreu com a face de Moisés, quando ele recebeu de Deus pela segunda vez as palavras da aliança. Olha só. E de fato, irmãos, isso aqui faz muito sentido. Quando nós lemos o relato lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 29 e 30, que descreve ali quando Moisés desce do monte depois de 40 dias na presença do Senhor, e aí ele tinha escrevido as tábuas da lei, e aí os versículos 29 e 30 diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas duas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando a Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Olha como isso aqui faz sentido. Porque nós devemos notar que, vez ou outra, Lucas apresenta algumas ironias no livro de Atos. Vocês lembram que eu tinha destacado essas ironias que Lucas apresenta? Aqui, ele apresenta novamente, irmãos, uma antítese. É uma antítese, é uma figura de linguagem que ele nos apresenta aqui. Você lembra lá que no capítulo 5, versículo 17 ao 19, onde tinha os saduceus, lá no Sinédrio, os saduceus, eles foram lá e eles prenderam os apóstolos, né? E aí, quem é que solta os apóstolos? Quem é? É um anjo, né, irmãos? E os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em milagres. Eles estavam prendendo homens que estavam fazendo milagres e eles não acreditavam em anjos, e é justamente um anjo que liberta eles. Olha a ironia. Olha a ironia que está acontecendo aqui, que aconteceu lá no capítulo 5. Né? Eles não acreditam numa coisa, mas é justamente o que está acontecendo. E aqui, neste versículo, nós vemos Estevão sendo acusado de blasfemar contra a lei de quem? De Moisés. Olha só, a lei de Moisés que representava a presença de Deus. E aí o que acontece? A semelhança de Moisés, quando recebeu a lei, nós temos Estevão parecendo Moisés quando recebe a lei lá no Sinai. Ou seja, um homem que estava blasfemando contra Moisés, como eles estavam dizendo, agora se parece também fisicamente como Moisés. Mais uma ironia no livro de Atos. Olha só, irmãos, a palavra do Senhor é muito bela. Esse versículo não está perdido aqui. Mas eu queria pontuar mais uma coisa, tá? E aí nós precisamos compreender também que, a respeito dos anjos, a Bíblia não os descreve como criaturas doces, criaturas bonitinhas. Você com certeza já viu uma figura de um anjo, principalmente quando é bebezinho, né? Que ali às vezes se confunde com os bebezinhos e outros com os anjos. Mas geralmente é relatado daquele jeito, como belos, bonitinhos, tá? Mas, irmãos, a Bíblia relata eles como mensageiros de Deus. E eles
inspiram não apenas beleza, mas eles inspiram reverência e temor. Veja todos os relatos de figuras angelicais aparecendo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Qual é a primeira reação que as pessoas têm quando veem um anjo? Eles fazem o quê? Pode dizer, eles se prostram. Eles se prostram, irmão. Por quê? Porque a figura angelical transmite temor e reverência, poder. É como se eles estivessem vendo o próprio Deus. E isso traz temor. Isso não é belo no sentido de que você fica maravilhado, não, mas você pode ver a sua pequenez ali diante de Deus, diante da majestade do Senhor. Então, o propósito deles, dos anjos, era trazer a mensagem do único Deus verdadeiro, tá? Então, quando é dito aqui que Estevão tinha o rosto de um anjo, como de um anjo, Lucas estava comentando sobre o papel dele como mensageiro fiel e poderoso da palavra. Então, o que eles viram não era como se ele fosse bonitinho, não. É porque eles estavam vendo em Estevão um homem cheio de poder do Senhor. Era um homem que tinha a autoridade do Senhor. E eles temiam aquilo. Tá? Então, Lucas não está nos pedindo para imaginar Estevão com uma fisionomia angelicalzinha, retratada como se fosse bela, mas sim como uma expressão que denotava a sua determinação em proclamar a palavra de Deus, fiel e vigorosamente até o fim. Eles olhavam para Estevão, e mesmo Estevão diante de um sinédrio, diante de um conselho injusto, ele não recuava. Na verdade, ele se sentia muito mais destemido a pregar o evangelho. Interessantemente, Estevão foi agraciado em alguma medida para também ser parecido com Jesus. Vocês lembram lá dos evangelhos? Onde o próprio Lucas relata no capítulo 9, versículo 28 ao 36, que Jesus teve o seu rosto transfigurado, tá? Então, teve o seu rosto transformado, assim como o relato de Lucas aqui também em Atos aparenta ser o caso de Estevão. Então, certamente é uma referência também ao modelo de Estevão. Qual era o exemplo de modelo maior de Estevão? Era o Senhor Jesus. Nada mais parecido com ele, não é? Então, que nós também possamos compartilhar esse rosto de anjo em nossos dias. Que nós sejamos homens e mulheres que, de fato, têm convicção daquilo que estão falando. E que sejamos, irmãos, cada dia mais vigorosos naquilo que nós fazemos. Eu gostaria aqui de dar algumas aplicações baseadas nesses versículos para nós encerrarmos. E a primeira é que nós devemos perceber que, ou melhor, perceba que devemos olhar para Cristo e termos Ele como o nosso modelo perfeito de vida, aceitando em todos os aspectos. Isso aqui é muito importante. Porque ser como Jesus não significa simplesmente reunir fatos sobre a sua vida e depois imitá-lo. Não, eu só quero imitar Jesus na pregação dele. Eu não quero morrer como ele, não. Isso aí eu não quero imitar, não. Eu quero só ter a autoridade dele. Eu não quero passar várias e várias horas orando, não. Isso aí é muito ruim. Não, irmãos. Não. O Senhor Jesus não é como um super-herói aí. Não é como se fosse o Superman, que a gente quer só a força dele e a capacidade de voar e os olhos lasers. Nós não queremos as desvantagens dele. Não. Jesus nos chama para ser como ele em sua completude, para caminhar como Jesus caminhou. E se preciso for, para sofrer como ele sofreu. É para isso que ele nos chama.
Quando nós, como seguidores de Cristo, sofremos oposição, inclusive, por nossa fé, nós devemos compreender que isso faz parte do pacote. Quando você confessou Jesus, estava lá no pacote que você ia ser perseguido. Que você, ao falar da sua fé, ia encontrar oposição. Talvez você pode não ter lido todas as informações, mas estava lá. O Senhor diz que, assim como ele sofreu oposição, nós também sofreríamos. Nós devemos compreender, se isso acontecer, amém, irmãos. Deus já tinha nos avisado sobre isso, o Senhor já tinha nos avisado. Nesta passagem, e no capítulo seguinte, Estevão é visto como uma testemunha fidedigna de Jesus, em contraste com aqueles que se opõem a ele. E perceba, a busca que as testemunhas falsas fazem e levantam um julgamento falso contra ele revelam que elas não seguem a Cristo. E ao submeterem Estevão ao interrogatório hostil, os homens deste relato estão essencialmente colocando Jesus em julgamento mais uma vez. Eles querem novamente açoitar Jesus, quando eles açoitam aos discípulos dele. Quando eles matam os discípulos de Jesus, eles querem matar Jesus novamente, porque eles estão pregando quem? A Jesus Cristo, o Senhor. Então, quando as forças do mal, quando Satanás se levanta contra a igreja, ele não quer somente destruir a igreja, ele quer destruir o próprio Jesus Cristo que sustenta a igreja. Por isso serve para nós de consolo, porque no dia que alguém se levantar contra você por causa da sua fé, ele não está se levantando somente contra você, meu irmão. Ele está se levantando contra Cristo. E contra isso ele não pode. E é por isso que nós rogamos que Cristo nos abençoe e nos conduza por todos os caminhos. Mesmo que isso muitas vezes possa ser doloroso e possa nos trazer, de fato, muita confusão. Lembre-se de que Jesus prometeu que muitos nos odiarão assim como os odiaram. No entanto, Estevão foi consolado no Senhor, assim como Paulo declarou algum tempo depois. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Nós possamos, irmãos, sermos fortalecidos. E eu concluo isso destacando que o que dava a Estevão tamanha confiança? Como ele pôde enfrentar aquele grupo de intimidadores religiosos? Como é que ele fazia todas essas coisas? Ele não havia frequentado nenhuma faculdade bíblica, ele não tinha feito seminário, ele não tinha um diploma colocado na parede. Não. Ele simplesmente, irmãos, estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele tinha sido capacitado pelo Senhor para pregar daquele jeito. Ele confiava nas palavras de Cristo, registradas no capítulo 21 de Lucas, do versículo 14 ao 19, que diz: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos
serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Que possamos, então, ter essa confiança no Senhor e que possamos ter no Senhor Jesus o nosso modelo, assim como Estevão teve nele. Que possamos olhar para Jesus e assim como as crianças aprenderam aqui na Escola Bíblica de Férias, que tenhamos Jesus como nosso super-herói, que enxergamos em Jesus o nosso modelo, aquele que nós devemos seguir fielmente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, nessa tarefa. Nos ajuda a reconhecer que o Senhor é o nosso modelo perfeito, que o Senhor é aquele que nos chama para que nós depositemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza, que ela seja depositada em Ti, Pai. Nos ajuda, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos fortaleça, para que quando nós fraquejarmos, o Senhor nos sustente diante disso, diante da dificuldade, da oposição, da dúvida, da incerteza, do temor, da ansiedade. Nos ajuda, Pai, para que continuemos firmes e para que enxerguemos no Senhor o modelo a ser seguido em toda e qualquer situação. Pedimos todas essas coisas e agradecemos, confiados de que o Senhor é poderoso e que pode fazer tudo isso. No nome de Jesus. Amém e amém.